Boa noite. Tenham todos uma boa noite de paz. Sou Terezinha Barro de Souza. Esta noite irei fazer mais uma live sobre profecias. Grandes sinais proféticos estão se cumprindo. E a iminente volta de Cristo está às portas. Nós vamos ver aqui uma das primeiras profecias bastante antiga, que já se cumpriu, que não tem muito tempo, mas ela já se cumpriu. Foi quando, em Deuteronômio capítulo 30, o Senhor havia espalhado toda a nação de Israel por todas as nações. Quando ele já não suportava mais tanta desobediência, ele falou: vos espalharei entre as nações. Depois ele confirmou: vos espalhareis entre os povos. Agora nós vamos ver aqui o que Deus falou. Então, Senhor teu Deus, depois que Deus tinha os espalhado, e Deus falou, falou com eles também: olha, quando estiveres angustiados entre as nações, e males vierem sobre ti, lembra do Senhor teu Deus. Então eu mudarei a tua sorte, compadecerei de ti e os ajuntarei novamente nos últimos dias. Os ajuntarei novamente de todas as terras e povos por onde eu os espalhei, e os trarei de volta à sua própria terra. Não vos destruirei, vos ampararei, por causa da aliança que eu fiz com Abraão e com Israel. Nós vamos ver aqui essa profecia se cumprindo, bem recente, Porque ela foi de milhares de anos, não sei quantos mil anos, E agora, em 1948, um estadista chamado Oswaldo Aranha, nessa ocasião, ele era chefe da ONU, ele assinou um decreto para a volta dos judeus para sua própria terra. Então nós vamos ver aqui os judeus já voltando para sua própria terra. Olha que linda a profecia se cumprindo, gente. Então aqui nós vemos Isaías 60, capítulo 8, onde está escrito: quer dizer uma coisa, Israel, que Deus falou com eles, a vossa terra ficará deserta, as vossas casas assoladas. Agora Deus cumprindo a promessa. Olha o que aconteceu. Isaías 66, 8 está escrito: quem jamais viu tal coisa como esta? Quem jamais viu coisa semelhante? Em um só dia nascer uma nação? Por muitos e muitos anos, Israel ficou quase que deserto.
Mas com a volta dos judeus, Deus, a promessa de Deus, que os estabeleceria nas suas próprias terras de novo. Então, agora nós vemos aqui, né? Em um só dia nasceu uma nação. Olha o cumprimento da palavra sendo cumprida aqui, olha. Israel é uma nação abençoada, próspera, maior arsenal de guerra, tanto terrena como naval. Como guerra também de aviões, né? Contra os mísseis. Ele tem um armamento de defesa invejável. Ele tem armamento de defesa e de ataque. Essas armas, ele tem um arsenal de armas produzidas por eles mesmos. Então, ele tem um armamento de defesa e de ataque. Só armamento sofisticado, a ponto de Israel exporta armas. E na produção, nós vemos também Israel sendo ricamente abençoada por Deus. Numa profecia que foi cumprida, onde Deus falou, né? Abrirei rios no deserto. No deserto, a terra seca se transformará em mananciais de águas. E Deus cumpriu essas coisas, porque agora Israel, na sua própria terra, toda a plantação do deserto, toda a plantação de Israel é justamente nesse deserto. Nós vamos ver aqui uma coisa muito importante também. Esta profecia, dita pelo próprio Deus, agora já se cumpriu. Quando ele diz, né? Abrirei rios no deserto, nos altos desnudos, fonte de águas, na terra seca, mananciais de águas. Lá está a plantação de Israel. Israel tem dificuldade de irrigação. Mas Deus preparou para o povo de Israel. Ele abriu rios no deserto. E nos altos desnudo, fonte de águas. E todo o deserto, terra seca, mananciais de água. Olha, gente, o cuidado de Deus. Oh, meu Deus, precisamos de conhecer esse Deus mesmo. Esse Deus tão maravilhoso. Olha, gente, o cuidado de Deus. Agora nós vamos aqui. Essa profecia já foi cumprida, né? Do povo de Israel, da agricultura de Israel. Deus preparou a terra fértil para Israel, para a sua agricultura. Israel é um dos maiores produtores de frutas cítricas e exportação também. Exporta também. Agora vamos ver uma outra profecia. Ezequiel, do capítulo 40, 43, Ezequiel teve uma visão. Ele teve uma visão de um rio.
E este rio que Ezequiel teve a visão, esse rio, ele vinha do lado oriental. E na visão, Ezequiel, ele conta na visão que aquela água dava aos seus artérios. Depois, dava até a sua cintura aquela água, as águas daquele rio. Depois, de repente, tornou-se um rio tão profundo que nem podia atravessar mais esse rio. E esse rio desaguava no Mar Morto. Nós sabemos que o Mar Morto, puro sal. Nem oxigênio lá não tem. Puro sal. Lá é totalmente desprovido de vida. Não tem vida, Mar Morto. Você quer um peixinho lá, morre na hora. Por falta de oxigênio e por causa do sal, né? Quantidade de sal. Então nós vamos ver aqui a visão que ele teve. Isso é muito importante. Aqui, de repente, aquele rio cresceu. E aquele rio, quando entrava no Mar Morto, o Mar Morto recebia águas saudáveis. E hoje, o Mar Morto já tem vida. Já se encontra vida no Mar Morto. Então nós vamos ver aqui de que maneira aconteceu isto. Aí ele disse que aquele rio, quando ele viu que aquele rio estava... Deus mostrou naquela visão para ele que aquele rio ele já não podia atravessar. O rio já era muito profundo. Já não podia mais atravessar. O objetivo desse rio era que, entrando no Mar Morto, as águas do Mar Morto se tornariam saudáveis. E ali já existia vida. Aí quando ele voltou em visão, Deus mostrou para ele esse rio. De um e de outro lado havia abundantes árvores frutíferas. Que lindo, não? Muito lindo, meu Deus. E aqui ele está dizendo que ali os pescadores podiam armar as suas redes para a grande quantidade de peixes. Eu quero dizer uma coisa. Tem um programa muito lindo que eu gosto sempre de assistir, Israel com a Aline. Há poucos dias eu pude contemplar ela entrando bem assim na beira do rio, do Mar Morto, e pegando peixes. Já tem peixes em abundância. Peixes igual o peixe do Mar Morto, em grande abundância. E agora, já o Mar Morto não é desprovido mais de vida. Ele já tem vida. Agora o Mar Morto, que não é mais um Mar Morto, já recebeu vida através desse rio. De um e de outro lado já tem grandes árvores frutíferas. Que coisa linda, né, gente? Então ali nós já vemos pescadores, né? Ele viu naquela visão. Isso já está se cumprindo o que eu vi outro dia. A Aline entrando dentro do Mar Morto e pegando aqueles peixes. E ela pôde mostrar pra gente aqueles peixes. É muito lindo isso, né? Então essa é uma das profecias
muito linda que eu com meus próprios olhos já vi. O Mamoto, gente, é tão importante. Clica lá no Google e peça postagem do Mar Morto lá em Jerusalém. Você vê que coisa linda. De ver as pessoas nadando, não afunda não. As pessoas deitam-se no rio e saem nadando, normalmente. Agora, rio, Mar Morto, recebeu vida. Quando esse rio entrou no Mar Morto, as águas se tornaram saudáveis. Uma coisa, um mistério de Deus, né, gente? Nós sabemos que o Mar Morto recebe água do Rio Jordão. E como que Rio Jordão é água doce, né? E como que esse rio, as águas do Rio Jordão, entram no Mar Morto e o Mar Morto continua sendo Mar Morto mesmo, né? Agora, nessa visão, tudo é mistério de Deus, né, gente? Deus é cheio de mistério. Agora vamos ver uma outra profecia que está se cumprindo. E essa profecia, muito breve, nós veremos a conclusão dessa profecia. Olha, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito desta maneira: Jesus não virá sem que primeiro se manifeste o homem da perdição, o anticristo, o qual se assentará no trono, ostentando ser igual a Deus, querendo ser Deus. Há uns tempos atrás eu ficava pensando, meu Deus, mas para a construção do templo é tão difícil. Como que eles vão fazer? O templo seria que ser construído justamente lá no Domus da Rocha, né? Mesquita dos muçulmanos. Teria que ser construído ali. Ia ser uma briga ferrenha, né? Entre Israel e os muçulmanos. Como que ia conseguir, né? Mas Deus, que é tão maravilhoso, Ele cumpre a sua promessa. Para Ele todas as coisas são possíveis. Eu não sei como que aconteceu, ainda vou procurar saber. Lá está sendo construído o templo, justamente para cumprir essa profecia que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de maneira nenhuma Jesus não virá sem que primeiro se manifeste o anticristo, o qual se assentará no trono daquele templo que está sendo construído. Ele se assentará no trono, ostentando ser igual a Deus, querendo ser Deus. Então, essa profecia, nós vamos ser cumprida. Não vai muito longe, não. Porque a construção, apesar de ter uma construção muito grande, né? E alguns obstáculos, não vai ser construído tão rápido assim, mas vai ser construído. Eu creio que daqui a uns 2 anos já está concluído a construção desse templo. E aí nós veremos essa profecia sendo cumprida. Essas profecias que eu acabei de falar são profecias, são sinais proféticos. Sinais proféticos. Eu vou aproveitar e vou dar um aviso aqui, gente. Eu quero dar um aviso. Todas as pessoas que têm, né, assistido os vídeos
Eu tenho me ausentado um pouco por causa de enfermidade. Eu sou alérgica a frio. Inclusive, tô com muita saudade quando eu orava, né? Para os enfermos, que eu gosto muito de orar para os enfermos. Não tenho orado, mas Deus abençoando, esta semana ainda, ou a outra semana, eu vou me retornar na oração para os enfermos, se Deus quiser. E também, eu não tenho assim gravado tanto vídeo por causa da gripe. E agora eu vou pedir, né? Se alguém gostou do vídeo, alguém que vai assistir esse vídeo, se gostar, dê o seu like. Para que entenda que você gostou. Outra coisa, compartilhe com seus vizinhos, com seus amigos. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se nesse botão azul. Só tocando nele já está inscrito, fazendo membro, tornando-se membro deste canal. E também, gente, uma coisa que eu vou pedir, comente. Se você gostou, comente o que você achou do vídeo. Comente o que você achou do vídeo. Para você comentar é necessário que assista o vídeo todo, para você ter a ideia, né? Aproveitar bem o que foi dito, os ensinamentos da palavra de Deus. Aí você vai comentar o que você achou. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Tenham todos uma boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.